Tem um alerta para as famílias, coisa séria. A Associação Catarinense de Psiquiatria chama a atenção para o número crescente de suicídio de jovens, dos jovens, gente. Um tema delicado, mas que precisa ser debatido. Nesta roda de conversa entre estudantes, responsáveis e psicólogos, eles desabafam. Não está sendo fácil ser adolescente. Essa questão de estar encaixado em um grupo, de fazer parte de vestibular e notas, e ser bom o suficiente para conseguir atingir alguma coisa. A minha pressão sou eu que boto. Eu que falo que se eu não for o melhor, não vou ser bom. Se eu não for o top 1, eu não vou ser bom. Se eu não tirar a melhor nota. Então eu sou o meu pior inimigo. O que muda é a forma com que cada um lida com as angústias. A família tem um papel fundamental nessa hora. Tentar não minimizar aquele sentimento que chega para mim, mas ao mesmo tempo dar uma abertura de uma nova leitura sobre o que ela está vivenciando, né? A partir do momento que o pai consegue entender o filho no emocional dele, eles se tornam muito mais próximos e é muito mais legal. Por muito tempo se evitou falar sobre suicídio, mas os números acendem um alerta. Santa Catarina é o segundo estado com maior número de casos. Está na hora de conversar mais com os filhos. Dentro do cenário dos jovens e adolescentes tem as frustrações, baixo desempenho escolar, aceitação com o corpo, né? O impasse com a sexualidade, término de relacionamentos. Não há uma única causa para o suicídio, mas mais de 90% das vítimas apresentavam pelo menos um transtorno psiquiátrico, que pode estar associado à depressão e o uso de drogas. É difícil dizer assim se um comportamento está normal ou não. A gente tem que ficar atento quanto ao qual é o comportamento normal ou comum do nosso filho, do nosso familiar, e ficar atento quando tem uma mudança do padrão. Para o familiar que sofre a perda, os danos são irreparáveis. Cláudia é viúva do Champião, ex-baixista da banda Charlie Brown Jr. Ela perdeu o marido quando estava grávida de 5 meses da Maria Amélia. Existe muita culpa e existe muitos porquês, né? Porque todo mundo se sente um pouco culpado, isso é fato. Depois de muito tempo sofrendo calada, hoje ela quer falar e ajudar quem precisa. Quanto mais a gente ajuda, mais somos ajudados, né? E de uma certa forma indireta pelas mídias sociais, eu ajudei algumas pessoas naquela época e continuo até ajudando, porque eu tive a perda do meu grande amor e a vinda do meu grande amor. O Prates já está aqui comigo, preocupante essa discussão. Boa tarde, Prates, mais uma vez, mas fico preocupado no sentido de que os jovens estão sendo muito atingidos. A sociedade mudou demais. Onde é que será que a gente está falhando nesse processo? Mudou, Polito. A sociedade mudou e mudou para pior. Qualquer razão pode ser razão para uma pessoa tentar tirar a vida. Basta que ela perceba a sua presença no mundo como incômoda, como incomodada e como não válida. Mas, essencialmente, na questão dos jovens, que estão chegando muito cedo, as drogas e a promiscuidade sexual, eu disse promiscuidade sexual. O que está faltando? Família. São jovens órfãos de pais vivos. O pai sai para um lado, a mãe para outro, o pai ocupado, a mãe também. Sim, mas a criança pequenina precisa da proteção da família. Esta família precisa discutir as questões de ordem moral. A isto se chama educação. O que a escola nos dá mais tarde é a instrução, o encaminhamento para a vida profissional. E, complementarmente, educação. Mas educação não se terceiriza, é pai e mãe. Então, falta de pai e de mãe, órfãos de pais vivos. Ademais, os jovens hoje estão sem um credo religioso. Ainda que muitas famílias digam-se religiosas, um credo religioso ajuda sim. Sem fanatismos, sem extremismos, mas aquelas questões que envolvem mandamentos da vida que são permanentes e até independentes de religião, mas a religião ajuda. A criança precisa crescer orientada para o trabalho, para o exercício de algo que a realize na vida. O jovem chega quase ao vestibular sem saber o que vai fazer. Eu preciso de uma orientação profissional. E eu costumo dizer, como é que para outras coisas tu não precisas de orientação? Como é que tu aprendeste direitinho? Bom, mas o jovem desorientado, desamparado pela família,
Ele não sabe o que vai fazer, porque ele não foi educado para ter um projeto de vida. Um jovem sem projeto de vida, abandonado por pai e mãe, sem uma orientação, um credo religioso, sem valores, enfim. Diante de uma crise, corre para as drogas, sexo promíscuo, afunda em qualquer frustração e pode pensar em tirar a vida. Então é um processo que envolve, mas essencialmente, que isto fique muito claro, a família. A escola pode ajudar, mas a escola também está assustada, não pode se intrometer em questões de ordem familiar. Bom, a sociedade está vivendo uma crise de ordem moral e é por isso que eu tenho pregado a revolução cultural. A revolução cultural é a revolução dos costumes que tem que começar imperiosamente dentro de casa, com pai e mãe. Ah, mas nós somos muito ocupados. Tinham que ter pensado nisso antes de fazer o filho, porque depois a sociedade que eduque, a professora que responda pelo problema, negativo. O jovem chega ao extremo do suicídio, das drogas, por desamparo existencial. Falta de pai e mãe, falta de valores na vida. Prates, me permite arrumar ao vivo o seu microfone que soltou aqui e ao mesmo tempo ampliar essa questão, perguntar ao amigo o seguinte, é falta de não no português claro? Tem relação? O não, Polito, boa lembrança, o não. Num primeiro momento, mesmo a criança pequenina, mas o adolescente especialmente, quando houve um não do pai, ô pai, ô mãe, eu vou dormir fora hoje. Vem cá, tem prego na tua cama? Tem prego na tua cama? Não, tu não vais dormir fora. Ele faz bico, vai pro quarto emburrado, ótimo. Mas, subconscientemente, este jovem, que foi frustrado no seu desejo, pensa o seguinte, este não do meu pai, este não da minha mãe, é pro meu bem. A isto se chama de amor. Ele faz o bico, mas sabe que é amado por pai e mãe. A palavra que nos educa na vida é o não. O sim é a permissividade. Pai, eu vou sair. Ah, te cuida, hein? Só isso. O sim leva à perdição. O não leva à realização.